Olá a todos, professor Celso novamente falando com vocês, bem-vindos aí a mais um quarto de sabedoria. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com isso. Curta, compartilhe e comente, tá? Estou falando um pouquinho mais devagar, que infelizmente no fim de semana eu acabei me adoentando, né? Passei umas horinhas no hospital, mas em breve eu me recupero. Tá? Tema de hoje, vídeo opinião, tá? Vamos falar de um assunto interessante, pelo menos para mim, né? Nesse caso, que tem a ver com os famosos tudólogos, né? Ou os formados em achismo. E nós encontramos muitos desses aí na internet. Pois bem, certa vez eu estava participando de uma live, né? Eu gosto de participar de lives, inclusive de um canal de um amigo meu, né? O Léo Polígrafo. Então, caso você não conheça esse canal, acesse aí no YouTube, né? Léo o Polígrafo. E é um canal interessante, com muitas lives que falam de vários assuntos, inclusive de religião. Então, justamente eu conversando, né, lá com o pessoal dessa live, apareceu um querido lá, um rapaz que eu não conhecia, né, passei a conhecer naquele dia, e que nós estávamos conversando sobre um assunto do qual, a princípio, eu entendo um pouco mais, justamente por conta da minha formação, que é em história, e eu expliquei para ele que ele estaria equivocado em algumas informações, mas, claro, apenas para que o diálogo corresse. Qual não foi a minha surpresa quando esse rapaz disse uma coisa que me deixou assim, né, extremamente preocupado. Ah, legal, ter formação, tranquilo, acho que é interessante a gente estudar, mas hoje tem o Google. Então, na cabeça desse querido, o Google responde tudo, né? O Google tem todas as respostas que nós possamos imaginar no que diz respeito ao conhecimento. Aí fica difícil. Fica difícil porque, falando agora como professor de filosofia, existe uma coisa chamada senso comum, tá bom? O senso comum, ele é algo que faz parte dos nossos saberes cotidianos, daquilo que nós, por conta das nossas vivências, das nossas tradições, das nossas culturas, tá? A gente acaba aprendendo certas coisas e acaba transmitindo esses aprendizados, mas eles não são necessariamente fonte absoluta de nada. Tá? Não se tira nenhum tipo de conhecimento relevante nesse processo do senso comum. Inclusive, né, dentro da ideia de senso comum, nós podemos falar daquelas frases antigas, né, como, por exemplo, né, leite com manga faz mal. Ou uma que muitos gostam de falar, né, que o famoso bandido bom é bandido com o CPF cancelado. Claro que, nos dois casos, essas frases estão erradas. A gente sabe que não é assim que a vida funciona, tá? Que leite com manga não tem problema nenhum você provar dos dois juntos, e que a gente sabe que bandido bom, a princípio, tem que ser aquele bandido que o sistema prisional o arrume. Né? Se o sistema prisional não funciona, aí é uma outra história. Mas a minha preocupação qual que é nesse caso? Né? Nós vemos aí pessoas que estão abrindo canais no YouTube, e tá tudo bem, querendo ou não, é uma plataforma de entretenimento, né? Isso aqui dificilmente é para informar alguém de coisas mais sérias. Tem gente que coloca coisa séria e é legal. Eu mesmo gosto de assistir muitas coisas nesse sentido, mas o problema qual que é nesse caso? Quando o cara, né, ou a moça, ou seja lá quem for, começa a falar de assuntos que ele não domina. E é sempre uma ideia do eu acho, eu acredito, na minha opinião. Tudo bem você achar, você acreditar, você opinar. Tranquilo. Mas você, meu querido amigo, que acha, que acredita e que opina, tem que entender que achismo, opinião, sabe, e crença não gera conhecimento. Esse é o maior problema. Não importa o que a gente acha, não importa o que a gente sabe, não importa o que a gente opina, importa só o que a gente sabe. Não importa a minha crença, não importa o que eu acho, não importa a minha opinião, importa o que eu sei. Então, o que eu sei é mais importante. Daí que vem a ideia dos estudos, daí que vem a ideia da gente estar toda hora tentando aprender um pouco mais. Tá? E eu não estou falando isso porque eu estudei mais, longe de mim falar isso. Mas à medida que você começa a se concentrar um pouco mais nas informações que você tenta buscar durante o dia a dia, você percebe que nem todas são viáveis para você continuar propagando. E as pessoas acabam fazendo isso. E nós vemos isso em vários campos, principalmente naqueles campos que são muito aderentes à pessoa, que
tem a ver com religião, que tem a ver com política, que tem a ver com economia, que talvez sejam assuntos que pouca gente domine, mas que todos querem falar que tem certezas. E existe um outro problema: ninguém aceita estar errado, ninguém aceita ser corrigido. E eu falo ninguém, não generalizando, mas já fazendo isso, apesar da minha, digamos assim, incongruência na minha fala. Mas olha que interessante, dificilmente alguém aceita que está equivocado. A pessoa sempre vai tentar colocar algo a mais para tentar explicar que o equívoco dela tem a ver com outras questões. Já passei por isso várias vezes, tá? Falo por experiência própria. Já tive momentos da minha vida em que eu achava que sabia das coisas, quando na verdade eu não sabia de nada. E continuo não sabendo de muitas delas, né? Inclusive está aqui um cara que não me deixa mentir, né? Tá? Sócrates está aqui, ele não me deixa mentir. Quando Sócrates começa o processo de maiêutica, tá? Ou seja, de parir o conhecimento, ele tenta tirar do cara que troca ideia com ele aquela ideia da doxa, da opinião. Então percebam que interessante, né? Sócrates ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar o que está escrito lá no templo de Delfos, né, o conhece-te a ti mesmo, e vai utilizar isso para que nós mesmos busquemos esse conhecimento, não em assuntos extraordinários ou alheios à nossa vida, mas dentro de nós mesmos. Então, quando Sócrates começa a tentar fazer esse conhecimento nascer, ou seja, parir o conhecimento, a maiêutica, vem a ironia. A gente não sabe tudo o que pensa que sabe. Então é importante que nós coloquemos isso em prática na nossa vida, de abandonar certas opiniões, de fazer o conhecimento nascer na gente, para que a gente possa, pelo menos, se conhecer cada vez mais. Tranquilo? Nada contra o senso comum das pessoas. Eu também faço parte da sociedade. Eu tenho senso comum de várias coisas. Tá? Mas à medida que você separa o senso comum, né, você começa a separar o senso comum da sua vida, você vai abandonando o mito, você começa a buscar o senso crítico das coisas, você começa sim a fazer uma busca pelo conhecimento. E isso é muito importante na nossa vida. Haja vista, quando nós falamos em conhecimento, nós falamos em coisas que podem transformar a nossa vida de tal maneira que a gente encontre soluções para inúmeros problemas. Estão entendendo? Porque pensa se a gente vivesse ainda no tempo lá, né, dos escritos mais antigos. Se nós vivêssemos ainda com aquela mentalidade, talvez muita coisa que nós víssemos hoje, talvez não existiriam. Tá? Outro detalhe, né? Eu na condição de professor de história posso falar que, infelizmente, né, em questões históricas, a Igreja Católica atrasou muito o avanço científico na Europa. E quando começa a Revolução Científica, a igreja ela tem que simplesmente aceitar. Falar, realmente, a coisa está acontecendo, talvez nós estivéssemos errados em algum momento da história. A igreja católica também assume seus erros. Demora 300 anos, né, mas pelo menos ela consegue fazer isso. Desculpa aí o barulhinho do meu zap-zap do computador, tá bom? Enfim, galera, é um vídeo muito rápido mesmo, é apenas uma troca de ideias para que nós nos preocupemos em abandonar as opiniões e buscar o conhecimento, indo justamente nisso que cadê? Tá aqui, o Sócrates falou. Tá? Conhecer a si mesmo, né, como está escrito lá no oráculo de Delfos, lá no templo de Delfos, conhecer a si mesmo é o passo fundamental para que a gente abandone toda opinião que, obviamente, não traz conhecimento e só atrasa a nossa vida. Então é muito importante que você busque bons livros, assista canais de informação também, busque notícias, comece a se inteirar com relação à política e economia de verdade, não acreditando única e exclusivamente no WhatsApp da família, né, no grupo da família, ou seja lá o que for, em qualquer conversa que tenha por aí. Tranquilo? Uma conversa muito rápida. Fique à vontade aí no campo de comentários para escrever o que você bem quiser a respeito disso, só que sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Curta, compartilhe e comente o vídeo. A gente se vê numa próxima. Forte abraço para vocês.